Existe um brado de vitória que os cristãos sempre gostam de falar. Você é muito bem-vindo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe grandemente. Se não é inscrito no canal Jaboque, se inscreva, ative o sininho se quiser receber as notificações. Faça seus comentários, dá o seu like e compartilhe os nossos vídeos nas redes sociais. Nós veremos sobre esse brado de vitória após a nossa vinheta. E esse brado de vitória é dos que recebem ao Senhor Jesus. Vamos ao nosso tema. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Glória a Deus, como eu gosto dessa palavra. O nosso texto base está em Apocalipse, capítulo 12, verso 11. Eles, portanto, venceram por causa do sangue do Cordeiro e por intermédio da palavra do testemunho que anunciaram, posto que face a face com a morte, não amaram mais a própria vida. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia ela nos mostra que, de acordo com a lei, para que houvesse perdão dos pecados, era necessário derramar sangue inocente. Hebreus capítulo 9, verso 22, de fato, conforme a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não pode haver absolvição. Quase todas as coisas, como nós vimos no versículo, são purificadas com sangue, mas tem algumas que a Bíblia fala que não são. Por exemplo, quando o soldado ele voltava da guerra, trazendo os despojos, era necessário fazer a purificação. O que resistia ao fogo era purificado pelo fogo e também pela água. Números capítulo 31, verso 22 e verso 23, contudo o ouro, a prata, o cobre, o ferro, o estanho e o chumbo, toda a coisa que pode resistir ao fogo, fareis passar pelo fogo para que fique limpa. Todavia se purificará com a água da purificação. Mas tudo que não pode resistir ao fogo, fareis passar pela água. Então o que não resistia ao fogo era purificado pela água. Vamos ver, por exemplo, em Números capítulo 31, verso 24, também lavareis as vossas roupas ao 7º dia, para que fiqueis limpos, e depois entrareis no arraial. Aqueles soldados, eles estavam na guerra matava-se pessoas, quando eles voltavam tinham que passar pela purificação, e conforme a lei, isto era feito uma vez por ano, pelos sacrifícios do pecado do povo, e era apresentado nesse ritual 2 bodes, o bode expiatório e o bode do sacrifício. Levítico capítulo 16, verso 16, assim fará expiação pelo santuário por causa das imundícias dos filhos de Israel e das suas transgressões e de todos os seus pecados, e assim fará para que a tenda da congregação que reside com eles no meio das suas imundícias. É interessante que a gente vê que Deus, ele é um Deus zeloso, e a tenda da congregação, que simbolizava a presença de Deus, que era onde Deus vinha falar com Moisés, ela estava no meio do povo, e o povo é pecador. E o bode expiatório, este era conduzido ao deserto. Antes o sacerdote colocava a mão sobre a cabeça desse animal, ele confessava a iniquidade, ele confessava os pecados, ele confessava as transgressões do povo, e quem levasse esse animal para soltar no deserto, quando voltasse, ele também tinha que se lavar e lavar as suas roupas com água para se purificar. Levítico capítulo 16, verso
26. E aquele que tiver levado o bode emissário ou expiatório, lavará suas vestes e banhará sua carne com água, e depois entrará no arraial. Como era um ritual, nós vemos que o outro bode, ele era para ser sacrificado, mas quem oferecesse o holocausto pela purificação dos pecados do povo, ele também tinha que se purificar com a água. Levítico capítulo 16, verso 28, e aquele que os queimar, lavará suas vestes e banhará sua carne em água, e depois entrará no arraial. Para que houvesse perdão dos pecados, era necessário que houvesse derramamento de sangue. Era um ritual feito todo ano, mas aí era de acordo com a lei. Quando veio Jesus, ele fez o sacrifício perfeito, e esse sacrifício perfeito foi feito uma vez por todas. Hoje não tem mais necessidade de derramamento de sangue para remissão de pecado, porque o nosso Jesus, o nosso sumo sacerdote, ele ofereceu o sacrifício perfeito. Hebreus capítulo 7, verso 27, diferente dos outros sumos sacerdotes, ele não precisa oferecer sacrifício dia após dia, que oferecem primeiro por seus próprios pecados e somente depois pelos pecados do povo, porque no momento em que ofereceu a si mesmo, realizou esse sacrifício de uma vez por todas. Glória a Deus, o nosso Jesus, o nosso Cordeiro, ele se sacrificou por nós. 1 Pedro capítulo 3, verso 18, pois Cristo também foi sacrificado uma única vez por nossos pecados, o justo, que é o nosso Jesus, pelos injustos, que é a humanidade, com o propósito, olha que lindo, de conduzir-nos a Deus, morto de fato na carne, mas vivificado no Espírito. E foi assim que o nosso Senhor, ele se fez sacrifício por nós. Por isso que somente o nosso Jesus tem poder para perdoar os nossos pecados, como nós vemos em 1 João capítulo 1, verso 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Por isso que é somente ele, mais ninguém, que pode perdoar os nossos pecados. E a gente fala no brado de vitória que a vitória é nossa pelo sangue de Jesus, porque há poder no sangue de Jesus, poder para perdoar os nossos pecados. Colossenses capítulo 1, verso 14, em quem temos a plena redenção por meio do seu sangue, isto é, o perdão de todos os pecados. O nosso Senhor, quando ele verteu o sangue precioso na cruz do Calvário, ele nos deu a redenção e nele nós temos o perdão dos nossos pecados, mas há poder no sangue de Jesus para nos purificar. 1 João capítulo 1, verso 7, se no entanto andarmos na luz como ele está na luz, temos plena comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Nós temos o perdão dos pecados pelo sangue de Jesus, nós temos a purificação do pecado pelo sangue de Jesus, mas há poder no sangue de Jesus para nos santificar. Hebreus capítulo 13, verso 12, por isso, para santificar o povo por intermédio do seu sangue, Jesus igualmente sofreu fora da porta da cidade. É para nos purificar, é para nos santificar, é para o perdão dos nossos pecados que o Senhor verteu o sangue dele na cruz do Calvário, porque sem santificação a Bíblia nos mostra que ninguém verá a Deus. Hebreus capítulo 12, verso 14, esforçai-vos para viver
em paz com todas as pessoas e em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Precisamos estar nesse processo de santificação, precisamos estar sempre olhando para a cruz do Calvário e viver para Cristo. Estamos debaixo do senhorio dele, mas há poder no sangue de Jesus para nos resgatar, há poder no sangue de Jesus para nos salvar. 1 Pedro capítulo 1, verso 18 e verso 19, porquanto estáis cientes de que não foi mediante valores perecíveis, como a prata e o ouro, que fostes resgatados do vosso modo de vida vazia e sem sentido, legado por vossos antepassados, mas fostes resgatados pelo precioso sangue de Cristo, como de cordeiro sem mácula ou defeito algum. Aquele sacrifício foi perfeito e Jesus, ele, através do sangue dele, ele nos resgatou, porque quando Adão pecou, Adão entregou a humanidade para Satanás, mas quando Jesus Cristo morre na cruz do Calvário, verte sangue precioso, ele nos resgata, ele resgata todos aqueles que servem a ele, que o aceitam como único, como suficiente Salvador. Mas há poder no sangue de Jesus para nos resgatar, para nos libertar. Apocalipse capítulo 1, verso 5, e de Jesus Cristo, que é o testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos, porque ele foi o único que ressuscitou dentre os mortos, por isso que ele é o primogênito e o soberano dos reis da terra. Ele que nos ama e mediante o seu sangue nos libertou de todos os nossos pecados. Por isso que não somos mais escravos do pecado, por isso que vivemos debaixo do senhorio do nosso Jesus. O sangue de Jesus foi o preço pelo nosso resgate, pela nossa redenção. Nós fomos comprados pelo sangue precioso de Jesus. Atos capítulo 20, verso 28, concluindo: tende cuidado de vós mesmo e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos estabeleceu como episcopos, para pastoreardes a igreja de Deus, que ele comprou com o sangue do seu Filho unigênito. Olha a responsabilidade daqueles que cuidam das ovelhas do Senhor Jesus. E ele, Paulo, ele ainda fala: tende cuidado, porque foi comprado com o sangue de Jesus, o Filho unigênito de Deus. Mas ainda Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 6, verso 20, pois fostes comprados por alto preço. Portanto, glorificai a Deus no vosso próprio corpo, e o Espírito Santo de Deus, ele habita dentro de nós. Mas há poder no sangue de Jesus para nos justificar, ou seja, através do sangue de Jesus nós somos declarados justos. Romanos 5, verso 9. Agora, como fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda, por intermédio dele, seremos salvos da ira de Deus. Glória a Deus. O homem, quando ele está sem Jesus, ele está no pecado, ele está sem Deus no mundo. Mas aquele que se volta para o Senhor Jesus, ele está salvo da ira de Deus. Em compensação, aquele que não quer o Senhor Jesus, ele está destinado para a ira de Deus. E há poder no sangue de Jesus para nos tornar, sabe o quê? Amigos de Deus, pois através do sangue de Jesus nós fomos reconciliados com nosso Deus. Não somos mais inimigos, porque agora nós estamos servindo a Jesus. Romanos capítulo 5, verso 10. Ora, se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte do seu Filho,
quanto mais no presente, havendo sido feitos amigos de Deus, seremos salvos por sua vida, porque o nosso Jesus, ele verteu sangue precioso, mas ele no terceiro dia, ele ressuscitou e ele ascendeu ao céu. Há poder no sangue de Jesus para nos dar acesso diante de Deus. Hebreus capítulo 10, verso 19, sendo assim, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos mediante o sangue de Jesus, porque o sangue de Jesus, ele perdoa os nossos pecados, ele nos purifica do pecado. Há poder no sangue de Jesus também para purificar a nossa consciência. Hebreus capítulo 9, verso 14, quanto mais o sangue de Cristo, que mediante o Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará completamente a nossa consciência de comportamentos que conduzem à morte, para que servamos ao Deus vivo. Oh, aleluias! Louvado seja o nosso Deus, que permitiu o Filho amado dele vir e verter o sangue precioso por nós. Há poder no sangue de Jesus para nos fazer vencedores, como nós vimos no nosso texto base. Vamos ver de novo, Apocalipse capítulo 12, verso 11. Eles, portanto, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por intermédio da palavra do testemunho que anunciaram, posto que, face a face com a morte, não amaram mais a própria vida. Oh, glória a Deus! Nós vencemos através do sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus para nos dar eterna redenção. Hebreus capítulo 9, verso 12, não por intermédio de sangue de bodes e novilhos, lembra que era assim feito no Antigo Testamento, porém mediante o seu próprio sangue, o sangue de Jesus, ele entrou no Santo dos Santos de uma vez por todas, conquistando a eterna redenção. A Bíblia, ela nos mostra o brado de vitória que o rei Davi fala, que ressoavam nas tendas dos justos, no Salmo 118, verso 14, verso 15, o Senhor é a minha força e o meu cântico, ele é a minha salvação, jubilosos brados de vitória ressoam nas tendas dos justos, a destra do Senhor realiza maravilhas. Esse era o brado de vitória que tinha na tenda dos justos, mas agora a gente vê o brado de vitória que muitos e muitos conhecem e falam. É justamente o nosso tema, que a vitória é nossa através do sangue de Jesus, que nos garante salvação, nos garante reconciliação, nos garante libertação, garante o perdão dos nossos pecados e garante eterna redenção. A vitória, ela é daqueles que aceitaram ao Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador e Senhor, pois através deste sangue foi pago o preço do nosso resgate. O preço foi caro, foi pago na cruz do Calvário e fomos resgatados do poder do inimigo, e o inimigo, ele não tem mais poder sobre nós. Colossenses capítulo 1, verso 13, eu vou concluir. Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Glória a Deus! Você já percebeu que quando você fala a vitória é nossa pelo sangue de Jesus, o que você está falando? O valor do sangue precioso de Jesus. Graças a Deus, porque até aqui o Senhor, ele tem nos sustentado, ele tem nos dado vitória. Estamos servindo a ele, esperando a vinda dele para nos tirar desse corpo corruptível e nos fazer com um corpo incorruptível, semelhantes a ele. Que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe e até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar? Fica com Deus e Deus te abençoe.